Olá, pessoal. Vamos para a primeira aula aí de metrologia e ferramentas. Senhores, então aqui vamos iniciar o estudo crítico de ferramentas manuais de medição, que é a ferramenta de uso geral. Tá, para a banca NANAC, o conceito-chave aqui é o uso apropriado, tá? A aviação ela não tolera imprevisto. Então, uma ferramenta inadequada não apenas danifica a peça, criando, né, concentrações de tensão, mas também invalida o serviço legalmente. Se um acidente ocorrer e a investigação apontar que foi usada uma ferramenta imprópria, a responsabilidade criminal recai sobre o mecânico, ok? Então, pessoal, aqui, nesse módulo, nós vamos entender, né, o objetivo não é apenas focar no nome da ferramenta, mas saber o que ela não pode fazer, tá? Por exemplo, saber que não se usa alicate em porca ser travado é tão importante quanto saber usar uma chave de esquiva, tá? Então a gente vai focar na extremidade do componente aeronáutico. Bom, pessoal, aqui então nos leva ao coração aí da manutenção, que é o fator humano, né? Especialmente o julgamento profissional. Quando falamos em julgamento profissional, não estamos autorizando o improviso, tá? Pelo contrário, é a aplicação disciplinada da competência técnica diante das variáveis e os manuais que não conseguem escrever, tá? Um manual ele descreve como remover um conector, mas não prevê a corrosão que se formou ali, por exemplo, há 5 anos. Então, não prevê o acesso extremamente restrito àquela zona, tá? Ou o desgaste da cabeça do parafuso, que não empena direito, né? Que ele não acaba não engrenando direito. E aí que entra o discernimento, tá bom? O mecânico, ele tem o dever ético e profissional de parar o serviço se a ferramenta não estiver adequada, ou se a condição do componente acaba indicando aí risco. Então, isso se traduz, tá, em boas práticas. E boas práticas não são sugestões, tá? Boas práticas são normas técnicas. E a ANAC, através do RBAC 43 e dos manuais de manutenção aprovados, ela estabelece padrões mínimos, tá bom? E as boas práticas complementam, que são o conhecimento acumulado de gerações de mecânicos e engenheiros que estão ali é, favorecendo que você faça uma boa, faça o trabalho bem feito, ok? Boa, pessoal. Ferramentas de impacto, martelos e macetes. Então, a banca da NAC ela cobra a distinção clara entre martelo e macete, tá? Martelo de bola, que a gente tem o ball pen hammer, que é o padrão da aviação, né? A face plana é usada para bater em pulsões e talhadeiros, e a face esférica, que é a bola, é usada para conformar metal. E rebitagem manual também. Atenção, tá? Nunca usem martelo de carpinteiro, que é aquele de unha, na aviação. Uns mallets, né, que são martelos de face macia, podem ser de madeira, latão, chumbo, plástico, couro, cru, tá? E aqui é o seguinte, se você vai bater em uma peça acabada, usinada ou de metal macio, por exemplo, como um alumínio, você é obrigatório a usar um macete, porque bater com aço temperado em alumínio cria moças que viram trincas por fadiga, ok? E aí tem algumas técnicas, né? Você tem que usar o martelo, né? Dobre o cotovelo, segura o cabo na extremidade, né? Não perto da cabeça. O golpe ele deve ser dado com movimento de antebraço, tá? E cotovelo. Não apenas munhecada, né? Que é aquela que
você gira toda essa parte. E para garantir que a face, né, do martelo atinge a peça plana e não em ângulo, tá? Então ela precisa estar plana, então você faz só com o movimento antebraço e cotovelo. Identificação aí crítica de Phillips e Haydn Price, né? As chaves de fenda, né, de Phillips, perdão, a chave Phillips, a função dela é girar o parafuso, né, não servir de alavanca ou talhadeira. O ponto crítico aqui é o encaixe, então uma chave Phillips ela tem que preencher pelo menos 75% do, da marca do parafuso. Tá? Se for menor, ela espana e se for maior, ela risca a estrutura em volta. Então, para a chave de Phillips cruzada, temos aí uma pegadinha, tá? A Phillips ela tem uma ponta redonda e aletas em cunha, tá bom? Usada na maioria dos parafusos gerais. A outra, Red Price, ela parece uma Phillips, mas ela tem uma ponta aguda, que é pontiaguda, né? E aletas mais finas, percebam a diferença. Então tem esse risco, né, técnico que vocês podem cometer, tá? As chaves elas não são intercambiáveis, tá? Usar uma Phillips num parafuso que precisa dessa Red Price, que é a ponta aguçada, causa um efeito come out, que é a chave escapa e destrói a cabeça do parafuso, que a gente fala que, né, está toda deformada e você não consegue mais fazer essa conexão com a chave. Então, identifique visualmente, né, a ponta antes de aplicar o torque. E a Red Price, ela forma uma cruz perfeita, né, afiada. Então, não basta só pegar, né, qualquer chave, então o ajuste e a seleção, né, ela é o segredo. O encaixe perfeito, né, a lâmina da chave de fenda, principalmente, né, essa aqui, falando da chave de fenda aqui, qual é a diferença, ó? Phillips, ela geralmente, elas são em cruz, né, uma pontiaguda, a outra ela não é, ela não é, ela é meio redondada, né, a chave de fenda, ela é reta, vocês percebem? Então, a lâmina da chave de fenda plana, que é a slot, né, ela deve preencher pelo menos 75% da largura da fenda do parafuso. Se for estreita demais, você acaba torcendo a chave e corta a fenda. Se for larga demais, você risca o revestimento da aeronave. Então, uma chave de fenda gasta, ela fica aí com uma ponta cônica, tá? Ou um pouco arredondada. E ao aplicar a força, ela age como se fosse uma rampa e ela expulsa a chave de fenda e destrói a cabeça do parafuso. Então, o mecânico ele deve retirar a ponta do esmeril para que a face fique paralelas, ok? Se acontecer algo do tipo. Identificação cruzada, então, a Phillips e a Eden Price, elas não são intercambiáveis e o uso cruzado garante a destruição do parafuso. E nem a de fenda, não pode usar a de fenda para par de fenda. A Phillips é Phillips, a Eden Price é Eden Price. Certo, pessoal? E aí, então, temos as chaves especiais, né? Com foco em protocolos de segurança na manutenção aeronáutica, as ferramentas que aparecem aí, elas são a chave em V e a chave de catraca espiral. São projetados para situações específicas, principalmente em locais de difícil acesso e em pontos onde um erro de torque pode comprometer a segurança da aeronave. A chave Z ela é utilizada quando o mecânico precisa alcançar parafusos ou porcas em regiões estreitas da estrutura, permitindo aplicar força em um plano deslocado. Né? Percebem que ela tem aí a sua, ela tem o seu, né,
longitudinal, né? Ela tem essa aplicação para você realmente alcançar essas partes mais longas, onde você não consegue ter 100% acesso ali com uma chave normal, não tem um espaço ali, né, permitido. E então ela permite essa força em planos deslocados sem interferir em outros componentes sensíveis. Tá? Já a chave de catraca em espiral, ou simplesmente a chave de catraca, permite apertar ou soltar fixadores com movimento contínuo, sem precisar reposicionar a ferramenta, reduzindo o esforço físico e o risco de escorregar ou danificar a estrutura ou até machucar o técnico. Então, no ponto de vista de protocolos e segurança, é fundamental respeitar as especificações do fabricante quanto ao tipo de ferramenta e ao torque aplicado, tá bom? E tem um risco elétrico também, né? Nunca use chave de fenda para testar circuito. O arco elétrico ele funde a ponta. E também jamais segure a peça na mão enquanto usa a chave, tá? Apoie sempre na bancada. Bom, temos os alicates, né, de fixação e conformação. São ferramentas de contenção e corte, né, jamais de torque. E aí a gente vê o alicate ajustável, combinado. Temos aí então o alicate universal, tem o pivô, o ajustável, né, que vocês conseguem fazer o ajuste dele. Para poder pegar peças maiores, né, ele é de uso geral, mas para baixa precisão. O alicate de corte diagonal, que é projetado exclusivamente para cortar arames de freno e contrapinos, que é o counter pins. Tá? Nunca corta em aço estrutural ou parafusos. O alicate de bico redondo, que é projetado para torcer metais e criar loops. Né? A limitação dele não é feita para trabalhos pesados, tá? Ou pressão excessiva, que entorta as pontas. Né? Aqui o bico de pato, que é para corte de frenagem. Ele é essencial para poder manusear pequenas peças em locais mais apertados também e para fazer o acabamento, a dobra do arame de freno, que é o safety wear, ok? Que é a hora que você, eu acho que vocês já fizeram a frenagem, na hora que faz a frenagem precisa fazer aquele arredondamento para não deixar o biquinho para fora, para não machucar ninguém e nem danificar a estrutura. E o diagonal, né, que é o de corte, que é lâminas em ângulo, indispensável para cortar arames, remover frenagens e extrair contrapinos. Tem um alerta que eu tenho que falar para vocês, tá? Que o alicate de pressão ele possui ali dentes agressivos, então nunca utilizem porcas ou parafusos, tá? Os alicates eles não substituem chaves de boca. O uso em porcas ou parafusos sextravados danifica os cantos e inutiliza o fixador. Então, as punções, né, de traçagem e marcação. Então, a punção de bico é o prick punch, tem uma ponta afiada, né, um ângulo de 30 graus a 60 graus. Ela serve apenas para marcar o layout de referência na chapa. Tá? Não usem para iniciar furação, pois ela é muito rasa. A punção de centro, que ela tem uma ponta mais robusta, como vocês podem ver, e um ângulo de 90 graus. E este sim é usado para criar a cova que ancora a broca. Então, se você tentar furar sem puncionar, a broca ela vai caminhar pela peça, riscando então a estrutura, o alumínio, certo? E aqui temos as punções de remoção, então a punção extratora, que a face é plana e o corpo é cônico, né, usado para destravar e iniciar a remoção de pinos ou rebites, que aí a gente chama de pin.
que esse daqui é o pin punch, que a haste ela já é paralela, né? Usado para empurrar os pinos através do orifício após o desbloqueio inicial. E aí a gente tem outros tipos também, que é a punção de transferência, que ela marca o material novo através do furo de um gabarito, e a punção automática, que dispara um golpe por mola interna, ideal para múltiplas marcações, que aí ele já é elétrico. E aqui a gente já entra na chave de bocas, chave de aperto, boca, estrela e combinada. Bom, a chave de boca, ela tem um contato em apenas duas faces da porca, tá? Ela é útil para tubulações e locais onde se pode entrar por cima, porém o subtorque alto, e ela tende a abrir a boca e arredondar a porca. A chave de estria, que é a box end, tá? Ela abraça a porca completamente, ela tem 6 ou 12 pontos. Então, essa chave de estrela, ela é a mais comum, né, mais segura, né? Ela tem esses 12 pontos, que são a preferidas aí na aviação, porque ela consegue girar, né, a porca em espaços bem apertados, com movimentos mais curtos, né, de apenas, por exemplo, só 15 a 30 graus. Tá? A chave estrela e a chave de boca, elas são parecidas, mas a chave estrela ela tem mais pontos, ok? E aí temos a chave combinada, que ela tem essa combinação, né, que a boca de um lado para poder ter mais agilidade, e a estria, né, a estrela do outro lado, para ter um torque final ou inicial, certo? Então ela une a velocidade da boca com a segurança da estrela em uma única peça. E é a mais comum aí que a gente vai ver, tá bom? E agora, sobre os soquetes, né? São a evolução da chave, né? Das estrelas, e usadas com catracas ou cabos de força, tá? Então, na aviação temos 2 tipos, que é o soquete padrão, para porcas comuns, e o soquete mais profundo, tá? Que é o deep socket, que é obrigatório quando um parafuso tem uma rosca longa que passa muito além da porca. E um soquete raso, por exemplo, não alcançaria o sextravado da porca. Então temos também a junta universal, né, que seria essa aqui da foto, que ela consegue juntar o soquete, né, a extensão, o punho articulado e a catraca. Essa junta universal, ela permite, né, trabalhar em ângulo, e tem que tomar cuidado em relação a usar essa junta universal com torquímetro, tá? O ângulo, ele acaba alterando o vetor da força e pode acabar falseando aí a leitura do torque. Isso é bem comum, vocês acham que não, mas é muito comum, tá, acontecer. E as catracas, né, essa ratchet handles que a gente fala, são para velocidade. Então, nunca usem a catraca para um aperto final, né, para dar realmente o torque final, tá? Ou para poder soltar o parafuso emperrado, porque isso danifica o mecanismo da catraca, tá? Então, a catraca, ela, para realmente no começo dar essa velocidade para vocês apertarem e depois, né, usar o torquímetro para terminar com torque. Então, para poder usar uma força mais bruta, tá? Usem aí um cabo de força T ou L, ok? E aí temos a chave ajustáveis, né? Que são a Allen,
a chave ajustável inglesa e a Allen. E é uma ferramenta de campo, tá? Não é de hangar. Usem apenas quando não tiverem a chave fixa correta, tá? A força de tração ela deve ser aplicada sempre no lado do mordente fixo. Se vocês aplicarem a força no mordente móvel, vocês podem ver aqui, esse é o mordente móvel e aqui é o mordente fixo, porque aqui você consegue regular, tá? Aqui é como se fosse uma catraquinha que você vai regulando ela e ela vai dando o aperto que você precisa. Então, a força ela sempre vem daqui e nunca do mordente móvel, tá bom? Se aplicar a força no mordente móvel, ele vai acabar quebrando ou criar uma folga, né? Você não vai conseguir realmente apertar ele, usar esse ajustável dela, tá bom? E acaba também arredondando a porca, tá? Nessas partes pontiagudas da porca. E a chave Allen, tá? Ela tem essa barra hexagonal em L, né? Acho que vocês já viram bastante também ela, bem comum. E ela é usada para parafusos sem cabeça, tá? Que a gente chama de set screw. E parafusos de alta resistência interna. Então, a gente tem sempre que certificar se de que essa chave ela está inserida até o fundo do alojamento antes de girar, ou se travado ela pode, né, espanar, ela pode espanar o parafuso, porque se você colocar ela no começo e começar a rodar, ele vai acabar deformando, né, os pontiagudos que tem lá dentro, e aí depois você não vai conseguir fazer rodar. Então, certifique-se que está até o final para poder fazer afrouxar ou apertar. Aqui é o torquímetro, né, que é uma precisão aí absoluta e é o que dá a nossa segurança máxima. Então, ele é o mais, como posso dizer, o mais que exige mais atenção, né, a hora de usar. Então, o torque ele não é apertar muito, até porque vocês têm um manual que vai te dar o torque adequado para aquele tipo de tarefa, né? O torque ele é uma pré-carga elástica, tá? É necessária ali para manter a união das peças sob vibração, tá? Então, a gente tem alguns tipos e tem a barra flexível, que é a leitura visual direta na escala, né? Ele é robusto e difícil de descalibrar, tá? Mas depende do ângulo de visão. Tem a catraca, que a gente viu lá atrás também, que você ajusta o valor no punho micrométrico. Então ele tem aqui, ó, o micrômetro junto, e aqui você consegue setar, né, qual o valor que você vai precisar. E aí, quando atinge, né, esse torque necessário que você setou aqui, ele dá um estalo tátil, né? Ele vai dar um tec, tec. E aí você já sabe que já tá naquele torque que você setou. E aí um procedimento aí de dica que, por exemplo, a hora que vocês vão guardar o torquímetro de catraca, de estalo, né, é obrigatório vocês zerarem a escala, tá? Porque ele alivia essa mola aqui, porque ele vai amolando, né, para poder depois dar um estralo sonoro para você entender que aquela medição já está na setagem que você colocou, tá bom? Se você guardar tensionado, né, guardar ele com essa mola tensionada, ele vai acabar perdendo a calibração dele conforme o tempo, tá? Então, uma coisa também que vocês têm que saber é que nunca pode usar para poder desapertar
porcas, tá? O torquímetro, ele é um instrumento de medição, ele não é um instrumento de força, ok? Então, ele vai estar sempre com o torque, com uma medição, onde você pode setar ele e ele te ajuda com um aperto final, tá? Mas não com a força do seu corpo para a peça, certo? Bom, aqui a gente viu algumas ferramentas aí de golpe, de aperto, de medição, e a qualidade na manutenção, pessoal, ela depende inteiramente da integridade dessas ferramentas, tá bom? Então, ferramentas cromadas, descascando, ela não vai entrar no motor, porque o cromo, né, que fica ali no instrumento, na ferramenta, ele pode acabar indo para o motor e vira um FOD, que é o Foreign Object Damage. Ele pode virar limalha, pode virar, né, aquele cromo pode ir pro combustível e ocasionar no vapor lock, por exemplo, né? Ele acaba trancando ali onde sai o combustível, né? Então, tem que tomar cuidado com a ferramenta, tá? Saber guardar, saber usar, tornar ela como se fosse sua extensão mesmo, tá? Cuidar dela. Ferramenta de medição que caiu no chão, ela tá condenada para aferição, tá bom? Então, caiu no chão, possivelmente você vai precisar trocá-lo. Ferramenta improvisada é assinatura de negligência, certo? Então, não negligencie o trabalho de vocês, tá? A prova da ANAC, ela vai testar vocês em relação de saberem qual ferramenta vai usar e como usar sem saber danificar a aeronave, né? Sem danificar a aeronave. Então, estudem as tabelas de brocas, os ângulos de pulsões e a técnica de torquímetro, tá bom? Bom, para a próxima aula vamos falar de ferramentas de corte, furação e até a próxima, pessoal. Nos vemos!